mesa, jovem de lá, não é presidente da juventude, viu? E ele vai apresentar a noiva, viu? Mal falou noiva já, viu? Três irmãos, com certeza. Salve, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Noite maravilhosa, noite onde eu me sinto lisonjeado de estar aqui trazendo a mensagem. Essa mensagem do Senhor que salva, cura e liberta. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Mas é verdade. Ela salva, cura, liberta, transforma. Ela faz com que o homem que ele não era nada, o Senhor transforma ele em alguém, para que esse homem venha exaltá-lo. Não é por nada, não é de qualquer maneira, mas o Senhor pega aquela pessoa que não é nada, aquela pessoa rejeitada por todos, e faz com que ela seja alguém importante. Faz com que seja como Davi, não é verdade? Era um filho que nem à mesa estava na hora que o profeta Samuel chegou, não é verdade? Mas o Senhor estava esperando Davi chegar, entendeu? Às vezes, na nossa vida, nós, porque não temos condições de fazermos algumas coisas, condições financeiras, ou seja, a nossa família não é uma família muito influente, então, saímos atrás na corrida pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, não é verdade? Tem pessoas que saem na frente porque condições financeiras, por muitas coisas, porém, quando o Senhor olha para uma pessoa e se apaixona por ela, ou seja, ele tem aquele amor e vê que aquela pessoa tem um coração puro, não importa, ela pode sair na frente, mas o Senhor capacita para que a pessoa possa chegar na frente, porque é o Senhor que coloca, é a mão do Senhor que exalta e abate. É verdade? Davi estava trabalhando, fazendo, cuidando das ovelhas do pai dele, e os filhos todos ali recepcionando o profeta Samuel, o homem de Deus. E Samuel foi olhando, é esse, é bonito, é forte. Deus, não é esse. É esse, não, agora é esse. Aqui, olha, é jovem, tem um aspecto bom, é verdade? Deve ter uma boa fluência também. Deus falou para ele, negativo, o homem julga pela aparência, mas eu sou do coração. Sou 1 a 1. E chegou a vez, acabou todos os seus filhos? Não tem mais um, ele está lá cuidando das ovelhas. Tudo bem, vamos esperar ele chegar. Chegou, quando chegou, o Senhor já falou, é esse. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando o Senhor olha para o nosso coração e vê sinceridade e pureza, não importa as dificuldades, não importa se as pessoas chegaram na frente, se as pessoas buscaram, não importa. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Muito diferente do nosso. Um dia, 1000 anos. 1000 anos, um dia. Largou atrás. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Isaías, que diz que os jovens de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor subirão como asas de águia, caminharão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, ou seja, chegarão. Você vai chegar. E nessa campanha que o Senhor tem colocado como propósito para as igrejas batistas, campanha de missões, o Senhor tocou no meu coração quando a Alissa falou comigo, Rodrigo, você vai trazer a mensagem. Me senti tão feliz porque é uma honra trazer a mensagem do Senhor, é uma honra estar aqui na igreja, é uma honra falar para a amada do Senhor. Eu não estou falando para pessoas comuns qualquer, eu estou falando para pessoas escolhidas e separadas pelo Senhor. Rodrigo, você não sabe nem da minha vida, está falando isso de mim. Eu não sei. Mas o Senhor falou que você é especial. Quem é o Rodrigo para falar que não? O Senhor falou, uma vez eu abençoei e abençoado está. E aí daquele que fala de um de vocês. Aí daquele que fala, que tenta tocar no ungido do Senhor. Não é verdade? Rodrigo, não estou muito bem. Confesse com o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. O cair do homem levantar é diferente. Então, se confesse, porque isso é importante. Não importa o pecado que você tenha, não importa o que você fez, você é importante para o Senhor, e pronto, final. Não importa o que o seu vizinho faz para você, não importa o que o seu familiar faz para você, não importa o que o Senhor fala. O Senhor diz, você é especial. O Senhor fala, tu és Israel, por quem eu hei de ser exaltado. Ou seja, o Senhor, ele vai ser exaltado na tua vida. Na tua vida, na minha vida. Ou seja, não é só na vida do Rodrigo, não é só na vida do Eliseu, da Larissa, não, é de todos aqui.
se colocarem à disposição desse Deus para fazer a obra. Verdade? Então, irmãos, eu vou estar orando para que o Senhor possa dar direção para essa mensagem, porque algo de Deus vai fazer essa noite. Eu não sei o que é, porque o Senhor revela só o que Ele quer para a gente. Depois Ele mostra por que Ele está revelando só aquilo, mas no final o Senhor vai falar, o Senhor vai mostrar para a gente. Pode ser que não seja hoje, mas durante a semana o Senhor venha falar. Mas oremos, Senhor, vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor todos de um só propósito. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco na tua presença, Senhor. Ô meu Pai, para dar honra e glória ao teu nome, Senhor. Porque só tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. O Rodrigo se coloca na tua presença, Senhor, para pedir graça, Senhor, para pedir misericórdia, para trazer a tua mensagem, Senhor. Ô meu Pai, porque eu tenho consciência do poder que a tua palavra tem, Senhor. Ô meu Pai, então me unge, me capacita, Senhor. Porque o Rodrigo por si só não tem capacidade alguma de trazer a tua palavra, Senhor. Ô meu Pai, mas as tuas misericórdias, Senhor, são os motivos para que não sejamos construídos, Senhor. O Rodrigo, Senhor, nada pode fazer, Senhor. Ô meu Pai, então usa apenas, meu Pai, como instrumento, meu Pai, para trazer, meu Pai, a tua mensagem, para que vidas venham se curvar a ti, Senhor, para que haja novidade de vida, Senhor, para que possa haver resposta às orações do teu povo, Senhor, porque o teu povo tem orado, tem clamado, sim, meu Pai. E eu não sei por qual motivo eles têm orado, Senhor. Mas responde, Senhor. Responde porque, se não for o Senhor a nos responder, ficaremos sem caminho, Senhor. Sem bússola, Senhor. Sem direção a tomar, meu Pai. Porque queremos ouvir a tua palavra, ouvir a tua direção, meu Pai. Porque sabemos, Senhor, que a obediência, Senhor, é a chave para chegarmos até os céus e para chegarmos até a terra prometida, Senhor. Oh, meu Pai, então nos capacita, meu Pai. Nos fortalece, Senhor. E abre os corações, meu Pai. Não deixe que o coração fique duro, igual o coração de pedra, Senhor. Mas faça igual a sua palavra. A tua palavra diz que o Senhor vai converter os corações de pedra em corações de carne. E que eles vão poder se abrir para ouvir a tua palavra. Porque assim diz a tua palavra, como semente boa. Uma semente boa em uma terra boa vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Porque a tua palavra é maravilhosa. É porque o Rodrigo pede e te agradece no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como tema dessa mensagem, nós temos o versículo. O versículo diz assim: estes que também transtornaram o mundo, chegaram também aqui. Em Atos 17, no versículo 6b. Então diz que os que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Ou seja, os perturbadores, né, do mundo chegaram até aqui. Quem fala isso? São os irmãos lá de Tessalônica. Fala quando Paulo e Silas chegam e trazem a mensagem de Cristo. A mensagem de um Deus que veio, que materializou e que morreu pelos nossos pecados. Ou seja, aqueles judeus estavam com inveja, porque eles traziam uma nova doutrina, ou seja, a única doutrina que salva realmente é Cristo, que veio como homem, morreu, ressuscitou, venceu a morte, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso para os judeus era horrível. Então, como tema dessa mensagem, irmãos, eu tenho como cristãos os transtornadores desse mundo. Ou seja, todos aqueles que servem a Jesus, eles transformam o mundo de uma maneira positiva. Por quê? Quando levamos a palavra do Senhor às pessoas, não se endurece. Que isso? Não. Jesus. Por quê? Por que a gente pode pensar nisso? Porque os corações são duros. Os homens muitas vezes são arrogantes, prepotentes. Como assim você vai pregar um Deus que veio como homem, que não pecou, morreu e venceu a morte? Isso é demais. É porque quando eu prego de Deus que fez isso, eu prego que a minha vida tem que ser uma vida de santidade. E quando eu falo que a minha vida tem que ser uma vida de santidade, eu falo que eu não posso ter o pecado na minha vida. E aí eu tenho que parar de pecar. Então o homem, para reconhecer realmente que é um pecador, é muito difícil. Você falar com uma pessoa já de idade, uma pessoa já formada, com todos os seus princípios, que ele tem que se convencer que ele está errado. Muitos não aceitam. Muitos endurecem. Acreditam sim, que um copo d'água,
que o santo, porque o irmão que tem isso, que tem aquilo, porque lá você coloca uma coisa numa encruzilhada que dá certo, e a bênção vem quando você banha, faz um monte de rituais, e você aceita, sabe por quê? Porque isso não interfere no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso é apenas um ritual que você vai lá e executa e pronto. Não atrapalha, não interfere no seu dia a dia. Você pode muito bem ir em uma certa igreja, na reunião, na missa, de manhã, e logo depois você pode ir para o bar. Isso não atrapalha, não interfere nada na sua vida. Agora, um Deus, um Cristo, que te cobra a santidade, porque Ele é santo, isso aí é demais, porque eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, não é verdade? Então é por isso que a mensagem do Senhor tem uma resistência. Porque se a pessoa reconhecer, tem que ser humilde, tem que ter humildade. E hoje falta muito isso. Por quê? Hoje em dia não tem mais aqueles padrões rígidos da sociedade. O homem tem que estudar, trabalhar e casar. A mulher também. Não. Hoje a pessoa pode ter solteiro 40, 50 anos, posso ter minha vida ser independente. Qual é o conselho dos pais hoje dos filhos, muitas vezes? Estuda, tem um bom emprego, porque se você casar e terminar de estudar isso, você tem onde ficar. Ou seja, o casamento não é mais algo muito firme. Mas o meu Cristo diz que o que Deus e o que o homem não pode separar. Não é verdade? Essa tem que ser esse tem que ser o nosso pensamento. Não adianta, por mais que a sociedade venha evoluindo, tem coisas que não podem ser mudadas, então perdemos o referencial. E aí passamos para o ponto também de uma outra questão muito forte, que é a questão do homossexualismo que está rolando aí. Vemos pessoas influentes na sociedade falando de não tem nada a ver, que é normal, pessoas sábias, cultas. Então, quem não está baseado na palavra do Senhor, acaba sendo influenciado. Aquele homem que estuda, já fez faculdade, pós-doutorado, mestrado, é um doutor, está falando que não tem nada a ver. Então, realmente não tem nada a ver não, acho que é coisa de velho mesmo, porque eles não querem colocar isso. Quantas novelas hoje tem homossexuais? Muitos, não é verdade? Como que são homossexuais? É ladrão, picareta, faz coisas erradas. Nenhum. É sempre alguém que faz coisas boas. É sempre coitadinhos. Né? São sempre pessoas amadas e elogiadas. Por quê? Para poder mexer com a gente. Se identificar, mas não é tão assim. Olha só, Deus ele ama, é o pecador, mas o pecado não. É verdade, temos muitas pessoas legais que nós conhecemos que pecam, mas as pessoas nós amamos. E temos que ser assim. Agora, a prática é errada. A Bíblia fala que é errado. Por mais que a sociedade venha querer alterar algumas coisas, continua sendo errado. O meu Cristo não muda. O seu Senhor não muda. Não muda, nunca mudou. Eu mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos que ter essa consciência. Baseados na palavra do Senhor, mas responder com amor. Eu nem ia falar isso, mas o Senhor me tocou. Muitas vezes, por quê? Campanha de missões. O que você acha do homossexualismo? É uma prática. É uma prática. A Bíblia condena, mas as pessoas não. As pessoas nós temos que amar e abraçar. Irmãos, quando você vê a mensagem do Senhor, essa mensagem vai de confronto muitas vezes com o que as pessoas já têm. Religiões, posicionamentos, a pessoa tem uma visão social muito diferente da palavra do Senhor. E aí tem que falar. Como trabalhar com isso? Como trabalhar com aquelas pessoas que te viram antes e que te veem hoje? Pessoas que se sentem incomodadas. Por quê? Cristo mudou a sua vida. Porém, tem que falar, olha, Cristo mudou sim, e Ele pode mudar a sua. Não fica com raiva dele, não. Porque eles não podem do Senhor. Tem que fazer também, tem que buscar. Seja um exemplo. Mesmo nas perseguições, mesmo para as pessoas se levantarem para poder brigar com você, se levantarem para poder falar alguma coisa no seu trabalho. Ele é cristão, ele fica orando, não sei por que fica lá lendo a Bíblia e tudo mais. Besteira, perdendo tempo. Poxa, todo mundo aqui ficou olhando as mulheres passando, as mulheres bonitas, aquele cara não olha. Eu acho que ele não é muito nome não, hein? Não, não liga. Incomoda sim, ser cristão incomoda. É verdade? Agora, no seu posicionamento as pessoas vão criticar, se cansar e falar assim, nossa, mas na verdade a gente critica, fala tanto dele, mas ele não se levanta contra a gente. Pelo contrário, sempre nos trata bem. O posicionamento dele é diferente, a atitude dele é diferente. Nossa, esse Deus aí, ele muda a vida do homem mesmo, hein? Porque se fosse eu, já tinha respondido do mesmo nível.
Tinha falado dentro. Mandou, voltou do mesmo jeito, porque minha língua é afiada mesmo, mas, nossa, a gente pega pesado com aquele irmão lá no trabalho, pega pesado lá na vizinhança e o irmão não responde. Ou seja, incomoda sim, mas o seu posicionamento vai ganhar pessoas para o Senhor. Vai ganhar pela sua conduta, pela sua postura. Dia após dia, as pessoas vão olhando e vão vendo. As pessoas vão se apaixonando e falando, caramba, o Deus daquele menino ali, ó, o Deus daquela senhora ali, olha, aquele Deus ali faz a pessoa ser diferente. Porque em uma situação onde todo mundo vai chegar de uma maneira, ele agiu de outra. Ele não ia ganhar nada com isso. Ele não ganhou, na verdade, nada com isso. A maior recompensa vem do alto. Porque as pessoas podem não ver o que você faz. E pode ser que você esteja aqui falando, nossa, eu faço tanta coisa, eu busco, oh meu Deus, eu procuro fazer as coisas certas, mas as pessoas só me julgam, me criticam, as pessoas só falam de mim, só falam mal de mim. Olha, a recompensa do Senhor é muito maior. A recompensa que o Senhor tem para a sua vida é muito grande, porque você está honrando o Senhor. E quanto mais você honra, a palavra diz que aos que me honram, eu honrarei. Então, irmãos, fica tranquilos. Pode ser hoje, amanhã, mas você vai ser honrado pelo Senhor. Porque o nosso Deus ele não é injusto. E a recompensa do Senhor é muito maior que a recompensa do homem. Não é verdade? Então continue fazendo isso. Dá esmola com a mão direita e a esquerda não vê nada. Faz assim, porque o Pai que vê tudo em secreto, ele vai te abençoar, vai te retribuir. Como estamos falando sobre pregar a palavra do Senhor, trazer a mensagem do Senhor, traz perseguição? Traz perseguição. E eu vou trazer alguns exemplos de homens na palavra que trouxeram a palavra do Senhor, que incomodaram as duas nações, incomodaram o seu povo, incomodaram, porque muitas vezes a palavra do Senhor incomoda, como eu já falei, porém o Senhor fez coisas maravilhosas. O profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado para ser, primeiro, ele foi criado para ser sacerdote. Porém, como se não tem um plano na nossa vida, não adianta. A gente procura, vou estudar para ser engenheiro, ser matemática. Vou estudar para fazer medicina, está lá fazendo biologia. É o Senhor. Nós temos os nossos planos, mas Deus tem. O Senhor fala que os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como a terra e o céu estão acima da terra, assim os meus caminhos estão maiores e mais altos que os nossos caminhos. Então, é assim. Jeremias preparado para ser sacerdote e Deus fala, tu serás profeta. Ministérios diferentes, que serviam o mesmo Deus. Porém, o sacerdote, ele intercedia pelo povo. E o profeta era a boca de Deus para o povo. Então, eram ministérios para Deus com funções diferenciadas. E o ministério de profeta é difícil. Hoje, mais ainda. É verdade? Porque ser profeta de Deus é falar porque as pessoas não querem ouvir. Muitas vezes. Jeremias foi profetizando para o povo dele. E ele ficou com medo. Ele falou, não, Senhor, eu sou apenas uma criança. Ele não diga que você é uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca e tu profetizarás. Ou seja, não adianta, Senhor, não sei, não estudei, olha, tem pessoas que são melhores do que eu, mas eu vou te usar, eu quero usar você. Por que eu, Senhor? Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, como pode ele, como pode aquela menina, como pode aquele rapaz, tanta coisa, tantas situações que o Senhor está usando maravilhosamente. Porque o Senhor faz isso, ele confunde as pessoas, ele pega as pessoas humildes e está confundindo os sábios, aquelas pessoas que se sentem. Pegou Jeremias, falou que ele seria utilizado, porém o Senhor não deixou ele solto. O Senhor deu uma palavra para ele. É a palavra para você hoje, que é profeta do Senhor, que muitas vezes fala na sua casa, olha, Jesus Cristo cura, salva, liberta. O único caminho é Jesus, e as pessoas não te ouvem. Você fala, olha, você tem que se arrepender, tem que parar com isso, está errado, não está certo. Fala para aquela pessoa que você ama do seu amigo. Fala para aquela pessoa da sua igreja, está do seu lado, que você sabe que faz coisa errada, que você aconselha. O Senhor fala assim para Jeremias, porque sabia que muitas pessoas se levantariam contra e se levantam, na verdade, se levantam até com ira. Por quê? Só que o diabo vai abrir mão, vai perder rápido, fácil. É ruim. O diabo sempre luta até o final, ele é derrotado, mas ele luta até o final. Por isso nós temos que ser perseverantes. Entendeu? Temos que ter mais perseverança, temos que crer além, porque o inimigo, ele tenta nos vencer o cansaço. E Deus dá uma palavra para a gente tem que segurar a palavra que Deus
dar para a gente e levar até a bênção vir. Foi o que Jeremias fez. Deus deu uma palavra para ele linda, falou assim, ó, falou para as pessoas que levantariam contra ele, falou assim, pelejarão contra ti. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Ou seja, essa palavra foi para que Jeremias pegar, guardar no coração dele, porque ia passar por muita coisa. Eles levantaram contra Jeremias, mentiram, bateram nele. Ele pregando, gente, vamos se arrepender, vamos mudar, porque se nós não mudarmos, vai vir o rei da Babilônia e vai levar todo mundo. Se nós não nos arrependermos, o Senhor vai nos tirar dessa terra maravilhosa. Ou seja, irmão, se você é uma terra maravilhosa, se a sua casa é uma casa de paz, de amor, continua. Glória a Deus. Mas se não é, profetiza que vai ser. Profetiza que vai ser. Profetiza no vale de Ossos Secos. Vai ser profetizando. O Senhor ouve a voz dos profetas. Com fé, sem fé. E o Senhor faz materializar a sua vida. E quando aconteceu tudo que Jeremias estava profetizando, o povo não ouviu, eles começaram a perceber, caramba, aquele cara ali, ó, aquele tal de Jeremias lá, que era o estraga-prazer do povo, ele estava certo. Porque na verdade, quando está todo mundo feliz, não vamos adorar aqui o Deus tal e adorar o Senhor também, adoração mista. Vamos fazer coisas erradas, vamos reverter, vamos vender uma coisa que tem um outro preço. E Jeremias falando, olha, se nós não nos convertermos, não pararmos de pecar, vai vir o rei da Babilônia, vai levar todo mundo, vai queimar a cidade toda. E foi o que ele fez. Mas antes disso, quando ele profetizou, teve um homem na palavra do Senhor, isso é para você guardar e pegar força. Hoje, quando ele veio aqui, pegar força pelas pessoas que estão sendo perseguidas, estão fazendo a obra do Senhor e que não tem resposta, não veio. O Senhor está respondendo aqui. Teve um homem de Deus que veio, um homem de Deus, quem era depois de Deus? O nome dele é Pazur. Ele prendeu o profeta Jeremias e o açoitou. Bateu no profeta, porque ele estava profetizando, estava falando para o povo se arrepender. Ou seja, a mesma mensagem, né? Resumidamente, com palavras diferentes, mas a mesma mensagem. Ele bateu. E como eu falei antes, aí daquele que tocar a mão no ungido do Senhor. E se uma pessoa está tocando na tua vida, tocando na tua família, ora por ela. Porque a palavra do Senhor fala que quem toca no ungido do Senhor, ele não fica impune, não fica. Então ora. Porque a pessoa já sabe, você já sabe que aquela pessoa vai ter a recompensa dela, mas ora, quer que o Senhor seja misericordioso. Ele não me bateu. E Pazur bateu Jeremias. Jeremias olhou para ele e falou assim, por que você me bateu? Porque você está profetizando isso, falando isso, aquilo para o povo, que não pode. Ele falou assim, olha, assim diz o Senhor para você. Jeremias olhou para ele e falou, assim diz o Senhor para você. Não te chamará mais Pazur, mas você te chamará terror por todos os lados. Você vai ver a sua família sendo levada para a Babilônia. Você vai ver os seus amigos sendo levados. Você vai ser levado também. Vai morrer lá. Todos vão morrer. E você vai ver terror por todos os lados. Ou seja, aquela pessoa que tenta tocar no espírito do Senhor que está fazendo a obra do Senhor não sabe o problema que ela está arrumando. Irmãos, leve isso. O Senhor fala aqui, minha justiça eu retribuirei. Então fica tranquilo. Ora o Senhor que vai justificar, o Senhor que vai responder. Não tem que fazer justiça com as próprias mãos, porque nós homens não conseguimos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não temos qualidade para isso. Só o Senhor que é juiz, que sabe tudo, que julga as mentes dos corações, pode fazer justiça. Outro servo do Senhor. Vamos lá, irmão, vamos ler a Bíblia no livro 1º livro de Reis, no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 17. Amém? Diz assim, para que nós possamos ganhar tempo. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baales. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Ou seja, irmãos, o profeta Elias, homem de Deus,
homem que tinha intimidade com o Senhor, homem que profetizou que na terra de Israel não ia chover, porque o povo estava pecando, estava adorando outro Deus, foi considerado o quê? Perturbador. Ou seja, os valores estão sendo invertidos hoje na sociedade. Você faz a obra do Senhor, você é perturbador. Aquela pessoa que faz a obra do diabo, isso é o legal não, é verdade? Nós vamos fazer um evento para a obra do Senhor, as pessoas ficam meio assim. Agora, se você botar um carro e fazer uma micareta, vem muita gente. Ou seja, perturbador a igreja, a outras pessoas não. Se fizer um baile funk, o quê? Enche! Muita gente, alegria, festa, não, tudo mais. Se for até meia-noite, 1h da manhã, ninguém reclama, ninguém liga para a polícia. Agora, se o culto passar um pouco, ficar um pouco alto, os irmãos ligam. Ou seja, como eu falei, os perturbadores. Elias foi considerado perturbador. Por quê? Porque ele estava falando que o povo estava pecando. E profetizou que não ia chover. Ou seja, lembra que eu falei? Quando o profeta de Deus ele profetiza ao Senhor, ele conectar também intimidade com Deus. Deus dá o aval. Elias falou, sobre a minha palavra não choverá, não choverá. Ele não falou sobre a palavra do Senhor, ele falou sobre a minha palavra. E Deus olhou e falou, está certo. Está certo porque você tem crédito, você é servo fiel, e realmente o povo vai ver quem é Deus depois. Deus não permitiu só porque, foi querer do profeta, não, porque Deus tem sempre um propósito. E nesse momento aqui, quando ele se apresenta diante do rei, ele convoca os profetas, dos falsos deuses, e fala assim, vamos fazer então, vamos provar que Deus é o Deus verdadeiro, e faz uma aposta. E os irmãos que conhecem a palavra do Senhor sabem que Elias, ele vence, porque quem está com o Senhor não perde. Você pode ser perseguido, Elias foi perseguido, você saiu do meio do povo dele, mas depois ele foi lá e se apresentou. Irmão, se você está se escondendo um pouco, se você está um pouco longe, um pouco afastado, porque as lutas são muito difíceis, o Senhor entende. Porém, onde você está fazendo a obra do Senhor? Ele saiu do meio do povo dele, mas foi fazer a obra. Estava fazendo a obra em outros lugares, aumentou a farinha, o azeite, enfim. O filho dela morreu, aí ressuscitou, depois ele montou para o povo dele. Irmãos, se você está meio assim na igreja, está na hora de voltar, se apresentar e mostrar que Deus é Deus na sua vida, porque Ele é na sua vida. Às vezes você tanta coisa, você será que Deus é? E Deus vai fazer coisas maravilhosas. Já tem feito na sua vida, você tem histórias com o Senhor, Ele tem mais coisas a fazer. Não se assuste, o Senhor tem maiores coisas para fazer. Elias foi lá e convocou, vem cá, 850 profetas, 400 de um Deus e 450 de outros. Vamos lá, 850 contra 1. Mas o meu pastor João Navegante, homem de Deus, estou aqui, mas eu pedi que o meu pastor pudesse orar por mim. Ele falou uma coisa que eu guardo para mim, ele fala que um com Deus é a maioria. Elias estava sozinho contra 850. Orou, o Senhor o abençoou. E aí puderam ver quem é perturbador. Puderam ver quem é realmente servo do Senhor. Quem é o Deus que realmente responde. Porque só o Senhor é Deus. Mas tem coisas que tem que acontecer. Tem coisas que nós temos que colocar a mão na massa. Para que possa ser honrado o nome do Senhor. E que vidas possam ver, possam olhar e falar assim, realmente é Deus. Porque o povo estava confiando em seus pensamentos. E pode ser na sua casa também. As pessoas estão com dúvida. Eu adoro o Senhor, mas eu tenho um santinho lá que eu fico adorando. Eu adoro o Senhor, mas eu tenho uma pulseirinha aqui também que é meu amuleto. Ou seja, quando você tomar atitude de fé, as pessoas vão se posicionar realmente. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. E um outro homem que eu falei dele no começo, Davi. Davi era um homem que... Eu vou falar uma coisa que ninguém nunca ouviu, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ó, novidade. Novidade. Ninguém nunca ouviu isso, não é verdade? Porém, Davi, o Deus olhou para o coração dele e viu que ele era diferente. Fez maravilhosas coisas com Davi, sim. No episódio com Golias, nós podemos ver quem era Davi. Como assim, Rodrigo? Porque ele venceu os gigantes? Não, irmãos. Antes disso, porque o povo de Israel foi um guerreiro, não é verdade? O Antigo Testamento mostra que o povo que era acostumado a briga, peleja e tudo mais. Tudo bem na briga, já dormia acordava com a espada do lado, não é verdade? Às vezes o cara abraçava a espada em vez de abraçar a esposa. Por quê? Elas estão acostumadas com a batalha, com a peleja. Porém, se levantou um homem, Golias, se levantou lá
do exército dos filisteus e falou: dê-me um homem para pelejar comigo. Não precisam os dois exércitos guerrearem, muita morte, um homem só. Vamos fazer um mano a mano, né? Vamos duelar, igual aquele filme, né? Aquele filme Troia, que tem duelos. Beleza. Israel, povo guerreiro, quem se levantou? Ninguém. A palavra do Senhor diz que por 40 dias o gigante escolher chegava e teve um homem. Silêncio. Teve um homem. Silêncio. Ué, mas o povo já é um povo guerreiro, acostumado. Vai ter que não tinha valente. Cadê o comandante do exército de Israel? Cadê o rei? Tinha que ser a pessoa, o destemido, o rei Saul, naquele tempo, meu rei de Israel. Cadê? Ele era um homem de guerra também. Porém, todo mundo, vamos falar no linguajar jovem, pipocou. Pega Golias. Esse cara é muito grande, é muito alto. Davi foi levar comida para os irmãos dele. Alimentar os irmãos que estavam na guerra. Os irmãos de Davi também eram valentes, porém nenhum. Quando Davi voltou, ele parou e começou a observar a criança novo, já tem uns 15, 16 anos, curiosidade, começou a ver, né? Poxa, quem é aquele cara que está levantando, falando um monte de coisa? Depois ele começou a ouvir. Golias levantando, um desses dias, né? Golias chegando, teve um homem. Davi lá, escondidinho ouvindo. Ué, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E Davi deve ter pensado assim, que o meus irmãos não devem estar ouvindo isso não, porque meus irmãos são guerreiros, já teriam partido para cima do gigante. Aí alguém falou assim, você não sabe não? 40 dias esse cara vem aí, ninguém encara ele. E Davi olhou e falou assim, o quê? Afrontando o meu Deus, o meu povo? Negativo. Eu dou minha própria vida, mas esse homem não fica vivo, não. Porque vai afrontar o meu Deus só passando por cima do meu cadáver. Esse era Davi, um menino de 15, 16 anos, mas que não aceitava que o seu Deus fosse injuriado, que o seu Deus fosse desafiado, a própria vida dele, ele deu. E foi isso que fez ele vencer. Foi isso que fez Davi vencer, e por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus também. Porque ele entendeu quem era Deus na vida dele. E ele sabia que a vida dele não era nada. Mas que a vida dele era um instrumento para que se manifeste a glória do Deus dele. Ele sabia que ele não seria envergonhado diante daquele inimigo. Foi lá. E o gigante Golias falava muita coisa. A palavra é uma espada, não é verdade? E o gigante Golias tinha uma espada muito boa. Teve um homem! Ninguém, porque ele era algo grande. Davi também tinha uma espada, mas a espada dele é a palavra de Deus. Ele falou assim, hoje mesmo o Senhor me dará nas minhas mãos e eu cortarei a tua cabeça. E o gigante falou assim, nossa, ninguém falava nada. Esse menino levantou e falou, vai matar ainda. Ganhou. Aí ele ganhou. Nós vencemos o gigante com a palavra. Nós vencemos o problema que se levanta na nossa vida com a palavra do Senhor. Mas precisamos de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, diz lá no livro de Oséias, é isso que nós temos que ter. E Davi é um homem valente, venceu outros, os filisteus. E aí, as mulheres começam a cantar. Saul matou os milhares, e Davi matou os seus 10 milhares. É um cântico bonito, cântico de vitória. Porém, no coração de alguns, soa aquela coisa, né, a inveja. Por quê? O rei Saul, naquele tempo, ouviu as mulheres falar que ele matava 1000. Mas na musiquinha falou que Davi matava 10.000, ou seja, Davi era 10 vezes maior que ele. E aí Saul começou a ficar com inveja, ciúme. E aí ele falou assim, ué, mas essas mulheres estão cantando isso, coisa e tal. E aí o coração dele mudou. Começou a querer perseguir, ele amava Davi. Começou a perseguir a Davi. Muitas vezes é isso. Deus usa a nossa vida, porque Ele quer. Nós não temos qualidade, condições alguma. Mas o Senhor vai e usa, e a gente faz obras maravilhosas, faz coisas que outras pessoas não conseguiram fazer. E em vez das pessoas que estão ao nosso lado falar, Deus é contigo, e eu também estou, e vamos fazer obras juntos, as pessoas vão com inveja. Por quê? Por quê? É Satanás que sopra no ouvido e a gente dá razão. E muitas vezes temos perseguições dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. Como é que pode isso acontecer? Como é que pode? Irmãos, não vamos dar vazão ao inimigo. Se a obra tem sido feita pela mão de alguém, vamos
vamos lá ajudar, contribuir. Porque a palavra do Senhor diz que um reino dividido não vai subsistir. O Senhor Jesus diz isso. Então, temos que estar todos juntos, em um só coro, numa só visão, de ganhar para Cristo, de vencer para Cristo. Não importa se é o nome de A ou de B, não importa, porque Cristo está sendo exaltado. E a pessoa que faz a aula do Senhor sabe que ela não tem nada, condições de nada, mas é o Senhor que capacita, não é verdade? Porque se não for o Senhor, o Rodrigo está me falando aqui, se não for o Senhor na minha vida, hoje eu podia estar no bar, bebendo, como outrora. Mas o Senhor é maravilhoso. Então, quando estamos aqui fazendo a obra do Senhor, pregando, cantando, dirigindo, evangelizando na rua, varrendo a igreja, nós temos que nos sentir gratos de estar nessa casa, nesse local, porque o Senhor é tão misericordioso. Tantas coisas erradas nós fazemos, mas mesmo assim, Ele não vira as costas para nós. As pessoas podem virar, mas o Senhor não. E isso fez com que Davi se afastasse, porque ele teve que fugir. O rei queria matar. E quando Davi foge, ele vai a alguns lugares. Ele vai para a caverna de Adulão. Lá na caverna de Adulão, ele chega e fica lá. Afastado, longe. Às vezes a gente se afasta mesmo, porque as perseguições são muito grandes. As pessoas começam a tirar. Não! Ele canta muito bem. Mas não sei o quê. Não dá oportunidade para cantar, não. Conta outro para cantar, porque ele cantando me humilha. A Thalita cantando, ela humilha, ela canta muito. Vamos deixar cantar, não, porque vamos deixar. Se canta muito bem, se louva bem, Thalita, é dom do Senhor. Continua louvando. E se as pessoas quiserem tirar isso de você, é tranquilo. Você não louva aqui, você louva ali. E onde você louvar, vai ser dentro. Onde você fizer a obra, irmãos, do Senhor, vai ser dentro. As pessoas podem pensar. Fizeram que Davi fugiu, foi lá para Adulão. E aconteceu o quê? A palavra do Senhor diz que os irmãos conheceram para saber, começaram a saber que Davi estava lá, os irmãos dele, foram para lá. E a palavra do Senhor diz, vamos lá, deixa eu só colocar aqui para que eu possa ler na íntegra. Os irmãos vão escutando, tá? Caiu. Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo 22, diz assim: Davi retirou-se dali, ele se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajudaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Ou seja, irmãos, quando o Senhor tem um propósito na sua vida, tem uma obra, não importa se for aqui, ali ou acolá, não importa o que faça. O que importa é o seguinte: você é luz. E onde você estiver, a tua luz vai brilhar. E onde tua luz brilha, as pessoas começam a olhar e querer saber. Começa a atrair as pessoas. Daquela luz, onde quer que ele estivesse, ele estava em Israel, ele era luz. Ficava com inveja dele, ele teve que fugir, porque Davi queria matar, ele foi para Adulão. É caverna, caverna, ele estava num lugar de destaque. Ele é luz lá, todos os homens amargurados contra a causa de Davi, porque Davi tinha algo diferente. Tinha algo diferente. E com esses 400 homens, Davi começa a fazer o exército dele. Os parentes de Davi começam a se ajuntar aqui. Davi vai começando a fazer as obras dele. Aí que chega o ponto. Davi está começando a fazer a obra dele fora de Israel. Ou seja, irmãos, a obra não tem que ser feita só aqui na igreja. Tem que ser feita lá no seu trabalho. Batalhando. Faz culto lá no seu trabalho, se é para fazer paz. Se é para você trazer um versículo para o irmão que está do seu lado, pois não falando na Bíblia, nossa, pois bonitão, é isso, aquilo, aquilo outro. O Senhor, meu pastor, lá não me faltará. Falou, a palavra está ali. O pessoal está ouvindo, está pensando o dia todo naquilo. Deixou. Dia seguinte, poxa, que bonitão, estava lá na Bíblia, falando, disso, aquilo, aquilo outro. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deixa. Vai tocando, a palavra vai tocando, vai fazer a obra, tranquilamente deixa. Vai chegar um dia e dizer assim: não, olha só, eu tenho uma dúvida numa coisa que você me falou. Vamos orar, olha comigo, me fala, me explica. E você vai falar a palavra do Senhor. Vai jogando a semente. Na tua casa, deixa lá tocar um DVD. Bota lá, da mensagem, bota lá na bola baladão tocando. As pessoas vão ouvindo. Você lá em casa. Lá em casa ninguém serve ao Senhor até agora. Mas, em nome do Senhor Jesus, vão servir. Coloca lá. Está lavando lá a roupa, está fazendo a comida, já estão cantando baixinho. Ele, minha casa é servida.
e vai, o Senhor vai sendo tocado, né? Vai ouvindo louvor e vai entrando, né? Chegou um dia que minha irmã falou assim, quando eu louvor para me ouvir, que eu não estou muito bem hoje, falar. Ou seja, vamos fazer uma obra devagarzinho. Não precisa chegar e sentar assim, olha, você tem que aceitar Jesus, senão você vai morrer. Viu? É absurdo, né? Jesus vai correto. Vai correto. Não foi assim comigo? Comigo não foi assim. Comigo o Senhor foi trabalhando de uma maneira muito esperta. Apaixonado por futebol, tinha um torneio na igreja, ele foi, e você vai, antes de jogar bola, você tem que ouvir a palavra, Rodrigo. Tá bom, vamos lá no culto. Tomara que a paz escuta logo para jogar futebol. E aí, bota a mão no coração, fecha os olhos, fala com o Senhor que você está precisando. Como? Não sabia orar? Fala com o Senhor, fala suas palavras. O Senhor, realmente, a situação está difícil, está aí. Não está aprendendo a falar com o Senhor. O irmão começa a falar da palavra do Senhor, você não está querendo. Aí você presta atenção, poxa, está falando com você. E aí você foi sendo ganho. Aos poucos. Chegou um dia que eu não estava mais indo de futebol. Eu ia tocar futebol no começo. Não tem como. E nós temos que criar estratégias para atrair as pessoas. E essas estratégias são feitas lá fora. Porque esse irmão dessa igreja, ele não estava dentro da igreja quando me encontrou. Ele foi lá onde eu estava jogando bola para poder falar comigo. É igual Davi. Davi estava fora de Israel. Ele passou, rodeou, andou por vários lugares, conheceu homens bons, ruins, conheceu Abigail, a esposa dele, uma das esposas dele, mulher de Nabal, homem que não foi justo com Davi, e que Davi só não matou porque Nabal tinha uma mulher muito sábia, Abigail, que foi lá e conversou com ele, porque Davi era um homem íntegro. Ele não pegou nada de Nabal. E quando ele pediu algo, Nabal negou. Daí ele falou assim, homem de guerra, homem valente. Então vamos lá, vamos matar todo mundo. E a mulher dele foi lá e conversou com ele, apaziguou, desculpa meu rei, e tudo mais. Não chama ele de rei, mas veio o Senhor, porque o meu marido não é um homem sábio e tudo mais. E ganhou. Ou seja, Davi fez a obra fora. Até chegar o momento do Senhor cumprir a palavra, que Deus ungiu Davi rei na casa de Jessé, seu pai, de Samuel. Ou seja, ele chegou por último, foi ungido, passou por muitas coisas, injuriado, caluniado, continuou fazendo a obra do Senhor com interesse de coração. Saul morre com seu filho Jonas, e aí chega o momento de ser glorificado. Acho que me honra ou eu honrarei. Deus vai exaltar Davi vira rei. Mas é um rei que tem uma estrutura, é um rei que tem experiência para poder guiar um povo. Porque se Deus quisesse Davi ser rei, logo ali, naquele momento, lá na casa dele, quando ele era jovem, Davi não ter maturidade para poder desenvolver, para poder trabalhar as questões. É assim na nossa vida. Deus trabalha nessas dificuldades que nós temos, para que possamos assumir as posições que Ele quer, futuras, porque o Senhor Deus não quer que nós fiquemos nessa posição que estamos hoje. Deus quer sempre além. Além, mas para Ele tem que te trabalhar, te capacitar. Não é verdade? Porque se você tiver hoje, vamos parar para pensar, quem tem um sonho com o Senhor aí? Tem um sonho na sua vida, profissional, sentimental, familiar. Pensa alguns. Se Deus quer realizar o que você quer hoje, será que você tem que tocar uma estrutura para poder manter? Porque para ter beleza, mas para ter é muito fácil, para manter. Então, temos que saber que algumas coisas estão assim para acontecer, outras coisas vão demorar um pouco, nós temos que aprender. E temos que ter humildes para poder reconhecer que não sabemos, que precisamos evoluir no Senhor. E o Senhor vai capacitar. E aí você vai chegar assim, lá. Fiquem tranquilos, né? Mas aquela hora o Senhor dá a provisão dele. Não vai faltar. Agora, irmãos, palavra boa, palavra beleza, tudo mais, porém, tem uma palavra que é dura. A palavra do Senhor fala que nós somos profetas, e os profetas do Senhor têm que falar. E tem que falar a palavra dura. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, beleza. Se não quiserem, eu vou ler, tá? Até que nós possamos ganhar tempo. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra.
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda por este ano, até que eu escave ao redor dela e depois estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Ou seja, irmãos, uma figueira no meio de uma videira. E essa figueira não dá fruto. Irmãos, o que quer dizer isso? Somos a figueira. A vinha é a casa do Senhor. O Senhor procura frutos em cada um de nós. Ele fala que eu procuro já há algum tempo fruto nessa figueira e não encontro. Irmãos, se você está nessa situação, há muito tempo você não frutifica para o Senhor, há muito tempo você não dá frutos, há muito tempo você não faz nada, você vem para o culto, chega aqui, domingo, participa, assiste o culto e volta e tudo mais, e acha que é só isso. Irmãos, o Senhor está cobrando aqui de você. Está na hora de dar fruto. Porque se tivesse fruto, o Senhor corta. Porque a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Ele fala que procura 3 anos fruto. Há quanto tempo você está sem dar fruto? Há quanto tempo você não se importa em dar frutos? Você se importa em vir, assiste, certo? Ouve a palavra, ouve o louvor, é legal, muito bom, volta para casa, está tudo bem, não muda nada na sua vida. Quanto tempo você não vem aqui, não entra nessa casa e louva ao Senhor mesmo? E agradece ao Senhor. Então, rasgue seu coração, Senhor, resolve isso que está muito difícil, Senhor, não estou conseguindo. Senhor, eu agradeço pela bênção que o Senhor me deu. Senhor, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Quanto tempo você vem só cumpre um ritual, um comportamento, vem assistir um centro e volta e nada acontece, não muda. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que quando você vem aqui, escute o que está escrito naquele salmo, alegria de quando disseram, vamos à casa do Senhor. Venha alegre e mostre o seu melhor do seu culto. O melhor, porque se você mostrar o seu melhor para o seu Deus, naturalmente você vai frutificar lá fora. As pessoas vão ver, porque a pessoa exala o bom perfume de Cristo. Agora, quando a gente não exala o bom perfume de Cristo, quando a gente faz por fazer, vem no culto que não deve para ver o Faustão, é muito chato, né? Ou enfim, não gosto de ver o Fantástico, bom que chega em casa para no final. Enfim, as pessoas olham para você e falam assim, pô, é crente, mas nem parece. Bom, né? Se eu não falar, você vai perceber. Mas Deus quer que as pessoas olhem para você e falem assim, cara, que realmente Deus é servo de Deus. O jeito de falar, o jeito de agir, de proceder, é de servo de Deus. E o Senhor fala assim, ó, não sois vós que escolheste para mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor Deus quer que você frutifique. Não importa, campanha de missões, vamos frutificar. Vamos fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Não é você que está quebrando o galho de Jesus. Na verdade, é Jesus que quebra o nosso galho. Porque às vezes a gente pensa, não, aceitei o Senhor Jesus, eu estou lá, vou na igreja hoje para quebrar um galho lá. Negativo. Nós temos a necessidade, a dependência do Senhor. Se o Senhor virar, a palavra do Senhor diz que se o Senhor virar as costas, nós ficamos já perturbados. Se eu tirar o nosso fôlego, nós morreremos. Irmãos, a consciência é essa. Você não depende do seu trabalho, não. O seu trabalho é importante para você, sim, para botar comida dentro de casa. Nós nos preocupamos muito com isso, não é verdade? Tem que botar comida dentro de casa e tudo mais. Mas antes disso, você depende do Senhor. É Ele que faz frutificar, é Ele que faz crescer. Ele faz que a erva que você planta frutifique no final do mês. E Ele vai pagar todas as contas. E se não está dando para pagar todas as contas, ora ao Senhor. Ora ao Senhor, porque o Senhor é justo. Ele é fiel, Ele é misericordioso. Mas temos essa consciência que Ele que nos escolheu. Então temos que ser gratos por isso. O que Ele viu no Rodrigo? Nada. Misericórdia do Senhor, o que Ele viu em você? Então agradeça, entre grato ao Senhor. E se eu vim aqui que é visitante hoje, primeira vez que eu estou vindo aqui, não precisa levantar a mão não. Olha, entenda isso, se você entendeu o que eu falei, que o Senhor Jesus, Ele busca pessoas para frutificar. E que se você na sua vida, você tem que levar tudo a sério. E o que você fazia, você colocava a mão na massa mesmo, mesmo para todo mundo, para armar o pai que foi lá, você organizava de lá para todo mundo, você fazer as festinhas e tudo mais, você poder fazer qualquer outra coisa no seu trabalho, é você. São essas pessoas que o Senhor busca, pessoas que têm compromisso. Porque quando essas pessoas se entregam a Ele, Ele pode usar, porque elas têm um compromisso no mundo. Quando se entregam ao Senhor, essas pessoas fazem algo do Senhor muito melhor.
Porque elas dão a vida, como Davi deu a vida para que o seu Deus não fosse envergonhado. Essas pessoas que o Senhor tem buscado hoje. E se há alguma pessoa aqui que sentiu que necessita do Senhor, necessita de ter uma vida com Ele, necessita de ter uma novidade. Eu até conheço a palavra, ouço, né? É muito legal, os louvores são muito bons, tocam no meu coração, porém eu ainda não sei, né? Porque eu tenho medo, parece que se eu entregar eu vou perder um monte de coisas. Você vai ganhar, só vai ganhar. Sabe, o Senhor diz que para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a vida com o Senhor é uma vida de alegria, de felicidade. Não porque você vai ter um monte de facilidades que as portas vão sair naturalmente, não. É porque o Senhor Jesus diz isso, que essas pessoas vão ter uma paz bem superficial. Por isso que fala que nós somos perturbadores, que nós perturbamos a paz deles, quando falamos que eles têm que se arrepender. Porém, essa paz aparente, ela rapidamente é refutada quando eles chegam em casa, tem vergonha de olhar no espelho, tem vergonha de realmente falar o que fizeram. Poxa, estou fazendo muita coisa errada. Por isso Jesus falou assim, a paz vos deixo, a paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do Senhor, ela faz com que, a paz de Jesus, faz com que nós possamos viver acima das nossas dificuldades, acima dos nossos problemas, e assim ter uma visão para além das nuvens que estão encobrindo. Ou seja, nossa, se na tua vida hoje tem um monte de nuvem encobrindo, você não consegue ver além do teu problema, das nuvens. Saiba que além dessas nuvens tem um sol que brilha. Ele brilha incessantemente, porque o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar desamparado. Se você tem essa consciência, sentir isso no coração, você pode sair do seu lugar, porque esse é o convite, é o melhor convite que você recebeu em toda a sua vida, desde quando você nasceu até hoje. É o convite de vir aqui, entregar a sua vida ao Senhor. Não é aceitar, não, é entregar a sua vida a Ele, como oferta viva. Se você sentiu no seu coração isso, vem aqui à frente. Mas vem mesmo, sem dúvida. Porque o Senhor Jesus quer fazer obra. Ele está procurando verdadeiros trabalhadores para a sua obra. E se não tem ninguém aqui, ou então se você vai pensar, tem. E no momento que o Senhor escolher, no momento certo, nós vamos nos encontrar. Você vai estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém.